Muito obrigado por você estar aqui em mais um vídeo do YangCast. Esse canal está crescendo muito, mas nós podemos crescer ainda mais. Antes de seguir, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a construirmos mais conteúdos para você. Bom vídeo. Cara, como você lidar assim, Cauê, por exemplo, sobre um personagem bíblico que ele é muito enigmático, né? Porque tem muitos pregadores que pregam sobre ele, que é Jonas, né? Porque a gente vê em Jonas o cara que Deus falou assim, ó, você precisa ir até este lugar e fazer e cumprir esta missão, que eu tenho um propósito para esse tempo, para essas pessoas, e ele toma um caminho completamente diferente. E por isso tem muitos pastores, tem muitos pregadores que eles, né, poxa, Jonas fugiu, você que é o crente Jonas, é o crente fujão, tem até jargão para, né, definir um cristão que, assim como Jonas, tem dificuldade de resolver os seus problemas. Ó, vamos lá. Com Jonas a gente aprende uma grande lição. Porque Jonas é o tipo de pessoa, e a gente encontra muitas pessoas assim por aí, é aquele tipo de gente, Yang, que é especialista em criar tempestade. Tem gente que é muito boa pra criar problema, mas péssimo pra resolver. Uau. Na hora de falar, ele é homem. Uau. Na hora de assumir a responsabilidade pelas palavras, ele vira moleque. Na hora de criar confusão, ela é mulher. Mas na hora de resolver o problema, quer se esconder e se fazer de vítima. E olha a chave que nós aprendemos com Jonas. Jonas fugiu da vontade de Deus. Porém, quanto mais Jonas se afastava da vontade de Deus, mais ele se aproximava de uma grande tempestade. A tempestade chegou, o barco balançou, só que tem um detalhe. Os marinheiros perceberam que o problema era Jonas. Sim. O maior peso do barco não era o peso das cargas. Era o peso do pecado de Jonas. Jogaram Jonas pra fora do barco e a tempestade parou. Pega isso aqui, Yang. A tempestade começa quando Jonas entra no barco. E só termina quando Jonas sai. Uau, peguei. Porque aprenda, tempestade que Jonas cria é Jonas que resolve. Meu Deus. Tempestade que eu crio sou eu que resolvo. A gente precisa parar de jogar a responsabilidade dos nossos atos sobre as costas de outras pessoas. Se foi você que criou a tempestade, não é sua família que vai resolver. Se foi você que criou a tempestade, não é o seu pastor que vai resolver. Se foi homem pra fazer, seja homem pra resolver. É isso que nós temos que aprender com Jonas. Cara, a gente vê hoje, atualmente, né, nas igrejas, que existem muita gente, né? A gente fala cristão porque é o nosso viés, é o público ao qual nós estamos inseridos. E existem muitos cristãos, muitos de nós que têm essa dificuldade em conseguir lidar e dominar a soberba, né? É o cara que se deixa levar, é o cara que, se ele tem um pouco mais de visibilidade, se o cara tem um pouco mais de agenda, se ele tem mais contatos, ele começa a ter a famosa crise de ser soberbo, né? O cara fica soberbo, o cara ele fica de um jeito que todo mundo olha e fala, pô, empinou o nariz, só teve um crescimento em uma área e já tá se sentindo. Isso, na sua visão, isso realmente é algo real, isso é 100% real? E como o cristão ele tem que lidar com a soberba? Vamos lá. Primeiro ponto. Tem aquela frase que a gente diz assim, a pessoa cresceu e ficou soberba. Mentira. Porque crescimento não muda ninguém. Oh. Tem aquela frase que diz, Uau. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Porque o poder não muda ninguém. O poder só revela e realça as características e os defeitos que a pessoa tem. Então, alguém que... Yang, você conhece gente rica que é humilde? Conheço. Conheço vários. Você conhece pobre soberbo? Conheço também. Agora imagina o pobre soberbo ficando rico. Fica insuportável. Você entendeu? Porque a soberba não é sobre posição. Não é sobre dinheiro. É sobre caráter. Quem tem, quem não tem, irmão. Quem não tem... Não muda. Ele pode fingir, pode disfarçar, mas não muda. Então eu aprendi que crescimento não muda ninguém. O poder só revela quem as pessoas são de verdade. Quando você encontrar alguém que era muito gente boa quando não tinha nada e quando cresceu parece que ficou soberbo, ele não ficou soberbo, ele era. Só que não podia demonstrar porque ele precisava da tua ajuda.
Eu estava pensando sobre Judas, cara. Porque assim, Judas, ele foi um cara, pode dizer que Judas foi uma laranja podre, mas, talvez isso tenha sido a própria gestão, a liderança de Jesus. Mas a gente percebe que os outros discípulos, eles não se contaminaram, né? Não foram também assim como Judas. Quais lições que você acha que a gente consegue extrair desse personagem chamado Judas, tão enigmático? Uau. Ô Yankee, então, Judas, a gente apedreja Judas, assim, num limite, né? Só que Judas não foi o único que abandonou Jesus. Pedro também. E, aliás, se for falar de traição mesmo, a traição de Pedro é pior, né? Porque Judas não tinha prometido nada. Pedro disse, eu vou estar contigo até depois da morte. Tamo junto, hashtag tamo junto, né? Famoso tamo junto. Então, assim, Judas é uma pessoa muito problemática. Só que todos nós vamos ter pessoas como Judas ao nosso lado. E a gente precisa estar preparado para isso, Yang. Até porque o problema não é ser amigo de Judas. O problema é não saber quem é o Judas. Uou! Jesus sabia exatamente quem eram seus discípulos. Por isso, mesmo depois de ser traído por Judas, Jesus continuou chamando ele de amigo. Jesus já sabia que ele era o traidor. Até porque Judas sempre dá sinal. Só que, Yang, a gente se ilude demais com as amizades e a gente não procura saber quem são as pessoas que estão do nosso lado. A gente se ilude com um rostinho bonito, com dinheiro no bolso, com fala engraçada, e a gente vai deixando as pessoas se aproximar de nós e não procuramos nem ao menos saber quem eles são. Só que Jesus sabia exatamente quem eram seus discípulos. Por isso que o único discípulo que teve o privilégio de deitar no colo de Jesus e sentir as batidas do seu coração foi João, que também foi o único que ficou com Jesus na hora da cruz. Porque, Yang, o problema não é sentar na mesa. O problema é abrir o seu coração. O problema não é conversar com Judas. O problema é compartilhar os seus sentimentos. A gente precisa aprender com Jesus a selecionar as pessoas para quem a gente vai compartilhar os nossos projetos, sentimentos, porque Judas sentou na mesma mesa, mas não compartilhou dos mesmos projetos. Uou! Boa, isso ficou bom. Isso aqui é muito poderoso. Uau. Yang, hoje a gente tem uma geração muito mimada. Você vê na internet aí várias pessoas falando sobre fulano te abandonou, amigos te largaram, e a gente precisa ter a maturidade e entender que nem toda amizade vai durar pra sempre. Natural. Tem gente que não te abandonou. Tem vezes que a vida distanciou a pessoa. Ou não fazia parte aí tem aquelas pessoas que dizem assim, a pessoa te abandonou, foi livramento. Às vezes o livramento não foi pra você. Às vezes o livramento foi pra pessoa também. Entendeu? Tem gente atribulada. É muito fácil, né? Você acabar uma amizade e dizer assim, Deus estava me livrando. Me livrando. Será? A pessoa sempre te ajudou, sempre foi bênção pra você. Aí no dia que ela não pode te ajudar, ela saiu porque foi livramento pra pessoa. Olha pra sua vida, se olha no espelho. Então, assim, as pessoas são muito imaturas nesse quesito de amizade. E a gente precisa ter uma noção de que existem tipos de amigos. Quando a gente aprende a selecionar as pessoas e conhecer as pessoas que estão à nossa volta, primeiro a gente tem que se conhecer, né? Sim. Porque às vezes o problema somos nós e se o problema é você, vai se tratar. Vai se tratar, né? Então, só que, vamos lá, eu não sou problemático. Certo. Eu preciso aprender a selecionar as pessoas que estão ao meu lado. Ok? Ok. Então a gente precisa entender que existem 3 tipos de amigos. Quais são os 3 tipos de amigos? Yang, existem amigos que são amigos do seu sucesso, mas não são amigos do seu fracasso. São pessoas interesseiras ou religiosas. Enquanto estiver dando tudo certo, eles estão com você. Enquanto você estiver bem, eles estão do seu lado. Mas no dia que você cometer um erro, como ele aceita o erro dele, mas não aceita o erro dos outros, ele te larga, porque ele é religioso. Ou ele é um interesseiro, como Judas. Não tem mais nada para me oferecer, eu te abandono. Ok? Existe o segundo tipo de amigo, que são amigos do seu fracasso, mas não são amigos do seu sucesso. São pessoas que enquanto você estiver na prova, tá lá para te abençoar.
tá lá pra te ajudar e tá lá pra te estender a mão, mas são pessoas invejosas. No dia que você crescer, e se crescer mais que eles, pior ainda, vão te largar e vão te abandonar, porque não suportam ver o seu crescimento. Só que, Yang, existe um terceiro tipo de amigos, que Salomão disse: existem amigos que são mais chegados do que irmão. Tem amigo que não é pra crise, tem amigo que não é pra prova, tem amigo que não é pra festa, tem amigo que é pra vida. Porque a verdade, tem amigo que não é amigo, tem amigo que é família. Uau! E dentro desse ponto, Cauê, como identificar um amigo falso? Yang, aí entra um ponto. A gente tem que tomar muito cuidado com os amigos falsos. Porque os amigos falsos são os melhores. Um amigo falso nunca te critica. Um amigo falso nunca discorda de você. Uau. Um amigo falso nunca te ataca na sua frente. Não, o amigo falso sempre vai dizer que você tá bonito, que você tá certo, você tá fazendo a pior besteira da sua vida e ele está te aplaudindo. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a falsidade são pessoas que te aplaudem na sua frente, mas te traem pelas suas costas. Por exemplo, Pedro. Pedro disse pra Jesus na frente dele: eu tô contigo até depois da morte. Só que um dia depois, Pedro já tava dizendo: eu não conheço Jesus. Eu não sei quem Jesus é. Então existem pessoas que te aplaudem na sua frente, mas te negam na tua ausência. Tome cuidado. A gente precisa entender que existem pessoas que são falsas. São duas caras. E, Yang, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de pessoa, porque eles estão do nosso lado. Uou. Yang, deixa eu falar uma coisa pra você. Amigo de verdade não é quem aplaude o seu pecado. Amigo de verdade é quem te aproxima do altar. Cara, eu concordo com você. Assim, Cauê, faz muito sentido isso, eu concordo com você. Até porque fidelidade hoje em dia é uma coisa que está completamente escasso. Com certeza. É escasso hoje em dia você encontrar fidelidade, pessoas que sejam fiéis, leais, pessoas que sejam verdadeiras. E por isso que quando você encontra uma pessoa que ela tem fidelidade, é uma pessoa fiel, você deve valorizar, porque hoje em dia tá difícil. Muito, muito. Yang, a gente precisa entender que hoje as pessoas não valorizam mais o caráter, né? Hoje as pessoas valorizam muito Os a bens, aparência, a conta bancária, o dinheiro. o que tem, sim. É, exatamente. Por isso que a gente tá tendo muitas pessoas vaidosas e poucas pessoas com caráter. Que você pode olhar e falar assim, ó, esse tem caráter. Então, assim, aí a gente entra naquela questão, né? Traição é falta de amor ou é falta de caráter? É uma pergunta. Eu mudei aqui. Eu sou entrevistador aqui agora. Mudamos. Cara, agora eu sou o dono do YangCast. Muda aqui, coloca CacauCast. CacauCast. Aí. Cara, posso falar? Eu acho que, eu na minha visão, eu acredito que é falta de caráter, mano. Com certeza. É justamente falta de caráter. Eu concordo. Yang, pega isso aqui é poderoso. Salomão tinha tudo, mas foi infiel. Jó perdeu tudo, mas permaneceu fiel. Porque fidelidade não tem a ver com o que você tem. Fidelidade tem a ver com quem você é. Fidelidade não tem a ver com o dinheiro que você carrega, com os bens que você carrega. Fidelidade tem a ver com os princípios que você aprendeu. Por exemplo, Jó estava vivendo o pior momento de sua vida. A mulher de Jó olhou para ele e disse: abandona o seu Deus e morre. Para muita gente, isso aqui já é motivo para trair. Porque tem gente que é assim: meu casamento não tá bem, eu vou trair minha esposa. Traiu por quê? Porque eu tava vivendo uma fase ruim. Só que aí entra um ponto: fidelidade não tem a ver com a fase que você está vivendo. Fidelidade tem a ver com os princípios que você carrega. A mulher de Jó estava atribulada, mas Jó era fiel. E o momento não mudou o caráter que ele carregava. Focando nessa questão do caráter, como que a gente consegue direcionar uma pessoa para que ela tenha critérios e parâmetros de escolha que identifique primeiro caráter e não beleza física? Yang, hoje tem essa moda de meninas ou meninos querendo namorar pregador. Você acompanha. Sim. Hoje em dia, hoje o pregador... Não, você vai lá, o pregador tem a capa feia. Mas ele tem a unção, tem prega ali, tem uma mensagem. Você entra no WhatsApp dele, é cheio de menina mandando mensagens. Sim. Porque hoje virou moda, né? E eu acho isso um problema muito grande. Porque assim, não é porque prega bem que é homem de Deus.
não é porque canta bem que é mulher de Deus. Por exemplo, 2 Reis, capítulo de número 4, uma mulher vai conversar com seu marido sobre o profeta Eliseu. E vai dizer assim: eu vejo que esse que passa todos os dias é um santo homem de Deus. Só que tem um detalhe. O texto diz que Eliseu passava, sentava na mesa, comia e ia embora. Ou seja, Eliseu nunca pregou para aquela mulher, nunca profetizou para aquela mulher. Só que mesmo sem ele pregar ou profetizar para ela, a mulher percebeu que ele era homem de Deus, pela simples maneira que ele se comportava na mesa. Porque eu aprendi uma coisa: quer conhecer alguém, leva para a mesa da comunhão. Meu Deus. Porque o microfone revela talento, mas a mesa revela o caráter. Então tem gente que você vê pregando e você diz é homem de Deus, mas quando você senta na mesa você fala não dá. Existem pessoas que você sabe que não prega, não canta, não profetiza, não tem ministério, mas quando você senta na mesa você fala, uau, tem muito de Deus para oferecer. Então assim, eu acho que essa é a melhor maneira para você identificar um homem ou uma mulher de Deus, é na comunhão. É justamente traz para a mesa, né? A mesa, ela... A comunhão revela quem as pessoas são. O partir do pão, a conversa, o diálogo. Um pastor amigo meu dizia assim: quer conhecer alguém? Come 1 quilo de sal com ele. Porque você não come 1 quilo de sal em menos de um ano. Você entendeu? Então não é 10 minutos de virou um culto, meia hora de mensagem que vai revelar quem é homem de Deus e quem não é. Até porque tem muita gente que tem facilidade de camuflagem, né? Sim. Tem muita gente que tem facilidade de se tornar outra pessoa. Lembra de Jacó? Um dia Jacó precisava receber a bênção do pai. Só que a bênção não era para ele. A bênção era para o seu irmão Esaú. Jacó vestiu uma roupa e fingiu ser Esaú, só para poder ser abençoado pelo pai. E existem pessoas que têm facilidade de mudar de identidade dependendo do ambiente. Tem gente que dependendo do ambiente ele é crente. Dependendo do ambiente ele é vaso. Dependendo do ambiente ele é profeta. Mas se mudar o ambiente, ele revela quem ele é. Porque o Jacó, que se fingiu de Esaú, antes de mudar de identidade para receber a bênção do pai, ele tinha roubado a primogenitura do irmão. Se aproveitou do momento de fraqueza do irmão. Então tem gente que é assim. Em um lugar que não tem nada para lhe oferecer, ele é um aproveitador. Mas num lugar que é visibilidade para ele, que é bênção para ele, ele muda de identidade e veste uma roupa de santidade. Cara, muito legal essa questão, né, sobre o verdadeiro caráter, né, o caráter de uma pessoa que de fato é um homem ou é uma mulher de Deus. E assim, agora quando a gente fala sobre o homem e mulher de Deus, é impossível a gente falar sobre, não falar sobre a oração, né? Porque a oração, de fato, é aquilo que nos aproxima de Deus. E assim, eu queria te perguntar, vamos tentar entender por que a oração ela tem diminuído tanto nas igrejas. Eu tenho visto diversos documentários que estão saindo agora, né? E um dos documentários que eu saí, que fala justamente sobre os cristãos antigos, tem uma cena nesse documentário que mostra uma igreja durante o círculo de oração vazia e apenas uma irmã orando e só cadeiras vazias. Por que as pessoas elas pararam de orar e qual é a importância da oração para a vida e para a saúde espiritual do cristão? A distância entre você e o seu milagre é a mesma distância entre o seu joelho e o chão. Se a gente orar, milagres acontecerão. Eu cresci ouvindo: a oração é a mão que move a mão de Deus. Então, quando eu trabalho, as minhas mãos se movimentam. Mas quando eu oro, é a mão de Deus que se movimenta por mim. É forte, Yang. A oração é poderosa. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente não entende a fonte do poder da oração. Até porque o poder da oração não está em quem ora. O poder da oração está em quem responde. Porque quem ora é pequeno, mas quem responde é grande. Quem ora está na terra, quem responde está no céu. Quem ora peca, quem ora mente, quem ora falha. Quem responde não. Quem responde é santo, santo, santo. Se a igreja brasileira entendesse o poder da oração, a gente oraria mais e brigaria menos. Até porque, já dizia a rainha Elizabeth, eu tenho mais medo de um crente de joelho de que todo o exército britânico de pé. A oração é poderosa. A promessa de Deus, ela não passa. A gente pode ficar tranquilo quando Deus ele nos faz uma promessa? Yang, tem muita gente que acha que a promessa não vai se cumprir, que as coisas não vão acontecer.
Às vezes por causa do ambiente que vive. Porque, sabe o que é poderoso? A maioria das promessas que Deus faz não condiz com a nossa realidade. Vem sempre na contramão, né? Você não tá esperando. Então, assim, às vezes você tá num ambiente tão hostil, Sim. num ambiente tão ruim, que quando Deus libera uma promessa grande pra você, você diz, não. A gente esquece que pra nós não tem como, mas pra Deus tudo é possível. E sabe o que é pior? Quando Deus promete que vai fazer por você, às vezes dá até pra acreditar. Mas e quando Deus promete que vai fazer em você? Deus disse pra Abraão assim, ó, isso aqui é poderoso. Abraão, eu vou prosperar você, eu vou engrandecer o teu nome e vou prosperar tudo que você faz. Só que Deus termina a promessa dizendo, e tu serás uma bênção. Porque a promessa de Deus para Abraão é, por você, através de você e em você. Tu serás uma bênção, todas as famílias serão abençoadas através de você e tu serás abençoado, eu te abençoarei. Só que sabe o que é poderoso, Yang? Antes de Deus liberar uma promessa para Abraão, Deus disse para Abraão assim, ó, sai da tua terra. Da tua parentela. Isso. Ó, pega essa chave, a chave tá aqui, ó. Sai da tua terra, ambiente. Ambiente, legal. Sai do meio da tua parentela, pessoas. Sai da casa do teu pai, sentimentos. Era Deus dizendo, Abraão, quer viver o que eu preparei para você? Você vai ter que sair de alguns ambientes, se desconectar de algumas pessoas e se livrar de alguns sentimentos. Uau. Porque não tem como acessar o novo carregando bagagens velhas. Não tem como acessar o sobrenatural preso em coisas naturais. Sabe qual que é o problema? Todas as vezes que o diabo não conseguir te parar, todas as vezes que o diabo não conseguir te matar, ele vai tentar te parar. Todas as vezes que o diabo não conseguir te destruir, ele vai tentar te distrair. E o diabo é especialista em usar lugares, pessoas e sentimentos como distração. Sabe qual foi o problema de Abraão? Abraão saiu da terra. Abraão largou o pai, mas não conseguiu deixar o sobrinho. Levou a parentela junto. No capítulo 13 ele leva o sobrinho, no capítulo 14 tem guerra. Porque todas as vezes que você tentar acessar um novo nível carregando bagagens velhas, você vai viver guerras desnecessárias. Yang, quantas pessoas que estão vivendo guerras que não era para estar vivendo? Quantas pessoas que estão passando por lutas que não era para estar passando porque não conseguiu se desapegar do velho? Só que hoje o Espírito Santo está fazendo um convite pra gente. Lança o velho porque eu já preparei o novo. Sabe por que tem gente que ainda não viveu o novo? Não é porque não está pronto, já está preparado, a promessa já está pronta. Aquilo que Deus liberou já está preparado. Só falta você se desapegar do que não é seu. Você precisa entender que o que não é seu não pode estar na tua mão, porque o que é teu Deus vai te entregar. Uau. Agora, Yang, ó, pega isso aqui, que foi vindo e hoje, hoje o negócio tá forte aqui, ó. Nós precisamos entender que existem ambientes que realmente travam promessas. Por isso que Deus disse para Abraão sair, ok? E às vezes, Yang, a gente olha para dentro da nossa casa e é um lar tão amaldiçoado. A gente vive num ambiente tão ruim, com uma realidade tão ruim, que a gente não acredita em uma perspectiva de vida melhor. Mas sabe o que eu aprendi? Quando uma promessa é liberada, toda maldição é quebrada. Quando uma promessa é liberada, toda maldição é quebrada. Isso. Ó, lembra de Jeremias? Deus disse assim para Jeremias, Jeremias, tu será profeta. Não, tu será profeta. Ó, Deus disse para Jeremias, vamos lá, ó, corta aqui, hein? Corta aqui, ó. Antes que tu nascesse, antes que tu fosse formado, eu já tinha te escolhido e as nações eu tinha anunciado. Ele vai ser profeta. Mas sabe o que é poderoso sobre Jeremias? Isso aqui você nunca ouviu, mas isso aqui é uma chave. Jeremias capítulo de número 1, verso de número 1. Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote. Anatote, Yang, era um vilarejo amaldiçoado. 1 Reis, capítulo de número 2, verso de número 26, a Bíblia diz que Salomão amaldiçoou Abiatar, um sacerdote, e disse para ele, ó, a partir de hoje nenhum de vocês poderão ser sacerdotes. Vocês serão excluídos, vão viver em Anatote e a maldição de vocês é essa. Roupa de sacerdote, sangue de sacerdote, mas não pode ser sacerdote. Jeremias nasceu em um vilarejo amaldiçoado. A maldição de Jeremias era, tenho roupa de sacerdote, conhecimento de sacerdote, mas não posso ser sacerdote. Mas sabe o que é poderoso? Deus precisava levantar uma voz profética. Quando Deus precisava levantar um profeta, Deus não desceu dentro do palácio.
Deus não desceu nas ruas luxuosas de Jerusalém. Deus desceu no vilarejo amaldiçoado e disse: Jeremias, fica tranquilo, antes que você nascesse eu já tinha te escolhido. O problema é maldição? Antes que fosse formado eu já tinha te santificado e as nações eu anunciei. Tu será profeta. Porque é assim, Yang, quando Deus libera uma promessa, toda maldição perde a força. Talvez você conhece alguém que cresceu numa família amaldiçoada. Vai ser cachaceiro, vai ser prostituta, vai ser traficante. Só que a promessa chegou primeiro. E quando a promessa chega, a maldição perde a força. É por isso que você ouve tanto testemunho de gente dizendo: eu era traficante, eu era envolvido com droga, eu era envolvido com a prostituição, mas hoje eu sirvo a Jesus. Por quê? Porque quando a promessa chegou, a maldição foi quebrada. Uau! Essa é a raiva do diabo contra você. Você tinha tudo pra dar errado. Você tinha tudo pra cair. Você tinha tudo pra estar na mão do Satanás. Mas não, a promessa te alcançou, te libertou, te livrou e disse: tu é meu. E qual é a diferença existente entre Saul e Davi? Yang, isso aqui é muito forte. Saul usava coroa sem Deus, mas Deus usava Davi sem coroa. Para mim, a maior diferença entre Saul e Davi é que para Davi a presença era a prioridade, para Saul não. A prova disso é que um dia Saul estava preso numa guerra. E ele ficou com muito medo de perder o trono. E com medo de perder o trono, ele foi procurar uma adivinha. E eu aprendi que atitudes falam mais do que palavras. E com suas atitudes, Saul estava mandando o recado: eu estou disposto a abrir mão da presença, mas eu não estou disposto a abrir mão do trono. Uau. Mas Davi é diferente. Um dia o profeta Natan chegou em Davi e disse: Davi, você pecou, e por causa do seu pecado, você vai perder o trono, seu filho vai morrer e sua paz será arrancada. Quando Davi recebeu essa notícia, a Bíblia diz que Davi tirou a coroa da cabeça, arrancou as vestes reais, se prostrou e fez a oração do Salmo 51. Deus, o meu pecado está diante de ti. Se for preciso, pune o meu pecado. Se for preciso, tira o trono, leva meu filho, arranca a minha paz. Só que no verso de número 11 ele diz: só não retire de mim o seu espírito. Uau. E não afaste de mim a sua presença. Pega isso, Yang. Saul abriu mão da presença para ficar com o trono. Davi abriu mão de tudo para poder ficar com a presença. Então aqui vai um conselho para você que está me assistindo: abra mão de tudo, mas não abra mão da presença de Deus. Perca amigos, mas não perca a presença de Deus. Perca dinheiro, mas não perca a presença de Deus. Porque quem perde dinheiro perde pouco. Quem perde amigo perde pouco. Mas quem perde a presença perde tudo. Uau, cara.